Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é o mais recente corte de juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano reduziu as taxas em 0,25 ponto percentual na sua última reunião do ano. E mais uma vez a decisão partiu de um comitê dividido, que há meses tem ponderado qual o maior risco para a economia do país: uma piora do desemprego ou da inflação. Agora, depois de 3 cortes em 2025, o que vai ser dos juros americanos no ano que vem? A gente vai trazer, claro, a visão do C6 Bank sobre isso e também a do JP Morgan Asset Management, com uma análise da estrategista Marina Valentini sobre os impactos dessa decisão nos mercados globais. E no episódio de hoje, a gente fala ainda da última reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 15%. Quando será que deve vir o corte de juros aqui no Brasil? A gente também vai compartilhar com vocês as nossas previsões. Eu sou a Júlia Nunes e hoje é 15 de dezembro de 2025. Vamos lá? A última decisão do ano do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, foi de corte. Os juros americanos vão terminar 2025 no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Esse movimento já era esperado pelo mercado, mas as dúvidas sobre os próximos passos continuam. É que nas últimas reuniões, os diretores do Fed têm mostrado visões bastante diferentes sobre os rumos da economia americana. Faz meses que o comitê não chega a uma decisão unânime. Nessa mais recente, 2 membros votaram por manter os juros estáveis, enquanto um defendeu um corte maior, de 0,5 ponto percentual. E para entender essa divergência, é importante ter em mente os objetivos do Federal Reserve. A autoridade sempre busca manter a estabilidade dos preços e, ao mesmo tempo, garantir o máximo emprego nos Estados Unidos. Mais recentemente, a situação está um pouco mais complicada. O mercado de trabalho americano tem apresentado sinais de enfraquecimento, enquanto a inflação continua elevada. Nesse contexto, cortar os juros para evitar uma piora rápida do mercado de trabalho, isso traz o risco de reacender pressões inflacionárias. Agora, decidir manter ou até subir os juros poderia levar a um aumento do desemprego. Na coletiva de imprensa, depois dessa reunião de dezembro, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele afirmou que os diretores concordam com o fato de que tem riscos nos 2 lados da equação. No que eles discordam é sobre o peso de cada um desses riscos. E calibrar essa leitura ficou ainda mais difícil com o shutdown, aquela paralisação parcial do governo americano que interrompeu a publicação de dados econômicos importantes nos últimos meses. No comunicado da decisão dessa semana, o Fed reconheceu que a taxa de desemprego subiu ao longo do ano nos Estados Unidos e deixou de mencionar que ela permanece baixa em termos históricos. Isso sinaliza uma preocupação maior com as condições do mercado de trabalho no país. Ao mesmo tempo, o Fed reiterou que a inflação também aumentou desde o início de 2025 e segue elevada, enquanto a atividade econômica tem crescido num ritmo moderado. Diante de tudo isso, o que será que a gente pode esperar para 2026? Olha, nas projeções econômicas que eles divulgaram na reunião, o Fed mostrou que está vendo uma economia mais forte. Na visão deles, o crescimento esperado para o PIB em 2026 sobe de 1,7% para 2,3%. A taxa de desemprego recua de 4,5% para 4,4%. E o núcleo do PCI, que é um indicador importante de inflação, ele deve diminuir um pouco para 2,5%, ficando, portanto, ainda acima da meta de 2%. No caso dos juros, a mediana das projeções do Fed aponta para mais um corte no próximo ano, então a taxa ficaria ali no intervalo de 3,25% a 3,5%. Mas, como a gente disse, as opiniões dos diretores são ainda bastante dispersas. Além disso, mudanças na composição do comitê, como a saída do Powell da presidência em maio e outras trocas previstas para 2026, tudo isso pode alterar essa perspectiva, o que aumenta ainda mais a incerteza sobre o que vem pela frente. O que o Powell disse agora é que depois de 3 cortes desde setembro, os juros americanos estão agora dentro das estimativas do nível neutro, o que deixa o Fed numa posição mais confortável para esperar, observar os dados e só então decidir os passos seguintes. É por isso que a gente vê como pouco provável um novo corte de juros já em janeiro, embora ao longo de 2026 deva sim ocorrer ao menos uma nova redução. Isso significa que, para o Brasil e outros países emergentes, o ambiente externo continua favorável. Além de contribuir para um dólar mais fraco, cortes de juros nos Estados Unidos aumentam a liquidez global, reduzem a atratividade dos títulos americanos e tendem a estimular investimentos em países como o nosso.
Mas a continuidade desse movimento também não é garantida. Na nossa visão, a inflação ainda acima da meta nos Estados Unidos e o risco de novas pressões vindas das tarifas comerciais, tudo isso exige cautela na condução da política monetária americana. A gente parte agora para o nosso quadro Mercados Globais, o espaço em que a Marina Valentini, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, traz um panorama do que tem movimentado os mercados lá fora. E como eu adiantei, o destaque dela hoje também é o corte de juros nos Estados Unidos. A Marina vai explicar em detalhes a decisão do Fed, as divergências entre os membros, as projeções econômicas e o que mais chamou a atenção na divulgação da semana passada. Vou começar aqui pelo grande destaque da semana passada, que foi a reunião de dezembro do Fed, e como já era esperado, o Fed cortou a taxa de juros em 25 pontos base. Esse já é o terceiro corte consecutivo e aqui somando 175 pontos base desde que o ciclo de afrouxamento começou lá em setembro do ano passado. Mas essa foi uma reunião tudo menos rotineira, né? Tivemos muitos detalhes diferentes. A decisão e as ações em si tomadas foram dovish, né? Mais apontando aqui a afrouxamento da política monetária, mas o discurso e alguns outros detalhes foram hawkish, né? Então, uma postura mais dura, inclusive. Para começar, os membros do Fed continuam bem divididos. Tivemos 3 membros aqui que votaram contra. Esse é o maior nível de dissenso desde 2019. Então, um membro queria só um corte maior de juros e 2 governadores votaram contra novos cortes. E, além disso, achei interessante que, fora os 12 membros que votam pelos juros, tivemos também os que enviaram projeções, são 19 no total, e 4 desses 19 prefeririam não cortar também. E, inclusive, são alguns dos membros que poderiam entrar no comitê ano que vem. Então, tivemos sim uma leitura aqui um pouco mais hawkish também nessas projeções dos membros do Fed de juros o ano que vem. E não foi só o corte que chamou a atenção. O Fed anunciou que vai começar a comprar 40 bilhões de dólares em títulos de tesouro de curto prazo, de T-bills, já na sexta-feira. Então, o objetivo aqui é suavizar os problemas de liquidez na ponta curta da curva de juros, principalmente com a pressão que gera normalmente o fim de ano. A diferença entre a taxa de juros alvo que o Fed tem e a taxa efetiva dos mercados chegou a 14 pontos base. Então, o Fed aqui queria trazer melhores condições de liquidez, comprando mais títulos de tesouro de curto prazo. Isso deve trazer o diferencial, o spread de volta para baixo, né? E alinhar aqui a taxa alvo com a taxa efetiva. Então, esse mudança aqui no balanço e a compra aqui de títulos mostra também esse compromisso do Fed em garantir liquidez suficiente no sistema. Não estamos vendo como um afrouxamento quantitativo bem amplo, né? São só compras de título no curto prazo e não de ativos de longa duração, mas deve ajudar aqui a reduzir o estresse na parte mais curta e um suporte leve aqui para ativos de risco. Além disso, o Fed melhorou sua perspectiva econômica, aumentou suas projeções de crescimento, diminuiu a sua expectativa de taxa de desemprego para o ano que vem, né? Aqui apontando também no lado econômico a possíveis ganhos de produtividade e também diminuiu um pouco a projeção de inflação. Olha, além da decisão em si, a Marina também trouxe a visão dela lá no JP Morgan Asset Management sobre o que deve acontecer com os juros americanos nos próximos meses. E ainda explicou como o mercado reagiu às últimas notícias. Então vamos ouvir. Agora, falando do futuro das taxas de juros, né? É bem importante, o Fed ajustou a linguagem do seu comunicado, igual que faz exatamente um ano em dezembro, quando foi realmente que começou aquela pausa prolongada. E agora eles usaram as mesmas palavras. Eles falam sobre a extensão e o timing de novos ajustes, sinalizando aqui que o critério para mais cortes ficou muito mais alto. E também indicaram, segundo o presidente Powell, que a taxa dos juros agora do Banco Central já está muito mais perto do neutro. O mercado também agora não precifica outro corte até lá a reunião do dia 29 de abril ou 17 de junho, com 55 pontos base, praticamente 2 cortes de juros cheios previstos para o ano que vem no mercado. Para nós, isso parece um pouco otimista demais aqui do lado do JP Morgan Asset Management. Estamos mais inclinados a esperar um ou até nenhum corte de juros para o ano que vem. Então, concordamos aqui com a postura cautelosa do Fed. Na nossa visão, esperamos sim ainda mais um corte em 2026, né? Principalmente porque o mercado de trabalho continua desacelerando, desaquecendo e já estamos perto do neutro e há mais espaço para cortar caso os dados justificarem. Então, acho que é um momento bom, né, para a economia, para os mercados e a gente vai ter que ficar de olho nos dados, principalmente de emprego, para entender os próximos passos do Fed. Esses dados de mercado vão ser bem
bem importantes. Um comentário que o Powell fez foi que os números de emprego podem estar até subestimados e que também tiveram muitas distorções nos dados por causa do government shutdown. Então, devemos esperar mais volatilidade aqui em expectativas de juros pelo mercado e também a leitura dos dados pelo Fed. Só para fechar aqui, como reagiram os mercados a essa reunião de dezembro? Reagiram bastante bem. As ações fecharam em alta pela terceira semana consecutiva, o S&P 500, e os juros de curto prazo caíram. E eu acho que a leitura aqui, sim, foi um corte de juros adicional e teve certo viés hawkish, mas não foi tão hawkish assim como os mercados temiam que poderiam ser. Então isso apoia os retornos positivos para as ações e que continua esse rally para as ações até o fim de ano. O S&P já está em alta 3% esse trimestre e quase 19% no ano. Então mesmo com incerteza política, acabou sendo um bom ano para as ações americanas. Mas interessante, os juros de mais longo prazo, de 10 anos, subiram levemente, continuando aqui uma tendência de inclinação da curva, com o mercado ainda considerando riscos fiscais de longo prazo nos Estados Unidos, mantendo a taxa mais longa ancorada. Já o dólar também enfraqueceu porque o diferencial de juros caiu em relação a outras moedas de países desenvolvidos. Acho que para essa semana vai ser chave ficar de olho na reunião do Banco Central do Japão, uma alta de juros é esperada, e também dados que saem nos Estados Unidos, os payrolls, CPIs, muitos desses dados que estavam atrasados. E acho que, enfim, para os mercados, os grandes assuntos que vimos o ano inteiro, que é expectativas para os Feds, outros bancos centrais, política econômica e tendência de inteligência artificial, continuarão sendo destaque nesse fim de ano e também no começo do ano que vem. Agora sim, chegou a hora de falar dos juros aqui no Brasil. Na semana passada, o Copom manteve a taxa Selic em 15%, como o mercado já esperava. Essa foi a quarta decisão seguida com os juros inalterados. Aí no comunicado é interessante notar que o comitê classificou a política atual como adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Na nossa visão, isso mostra que o Banco Central está mais confiante de que os preços no Brasil vão continuar desacelerando. A projeção da autoridade para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, Índice de Inflação, essa projeção caiu de 3,3% para 3,2% no segundo trimestre de 2027, então apenas um pouco acima ali da meta de 3%. E os dados recentes, por hora, caminham nessa direção. No acumulado de 12 meses até novembro, o IPCA recuou para 4,5%. Voltando então a ficar dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação aqui no Brasil. Isso é algo que não acontecia desde setembro de 2024. Vale lembrar, no entanto, que essa melhora recente da inflação brasileira foi impulsionada por fatores externos, como a queda do dólar e dos preços de commodities. Aqui, no cenário doméstico, a gente tem vários fatores, na verdade, pressionando o IPCA. A gente fala aqui das expectativas desancoradas, ou seja, a percepção de que a inflação deve continuar acima da meta, do mercado de trabalho aquecido e de uma atividade econômica resiliente. Os preços de serviços, por exemplo, avançaram 6,2% em 12 meses. O resultado desse setor, junto com a possibilidade do dólar voltar a subir nos próximos meses, isso deve dificultar uma queda mais acentuada da inflação. Nesse sentido, a gente acredita que o IPCA vai terminar 2026 em 5%, voltando então a superar o limite da meta. Por enquanto, esse alívio recente abre espaço para o Copom iniciar os cortes de juros. Mas olha, pela comunicação da autoridade e pela própria projeção de inflação ainda um pouco acima da meta, a nossa avaliação é de que o ciclo de cortes deve começar apenas em março. E deve ser uma redução limitada, por causa dos riscos que ainda existem para a inflação no Brasil, que a gente citou agora há pouco, A gente acredita que a Selic vai terminar o ano que vem em 13%. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E eu já adianto que dessa vez o calendário está recheado, então pega papel e caneta para anotar tudo. Amanhã, terça-feira, o Banco Central do Brasil divulga a ata da última reunião do Copom, trazendo mais detalhes sobre a decisão de juros que a gente estava falando. E no mesmo dia, saem os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos referentes a novembro. E aí saem também algumas informações referentes ao mês de outubro, que não tinham saído por causa do shutdown. Para completar a terça, saem os índices de gerentes de compras, os PMIs de dezembro, dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. Esse indicador é, de certa forma, um termômetro da atividade econômica dos países e ganha relevância por ser o primeiro a mostrar o desempenho da economia no mês. Na quarta-feira, dia 17, tem dados de inflação ao consumidor, o CPI do Reino Unido. A nossa expectativa é de uma inflação ainda elevada por lá, mas que dá sinais de desaceleração.
Aí na quinta-feira, dia 18, é a vez do CPI de novembro dos Estados Unidos. A gente acredita que o núcleo da inflação americana deve continuar pressionado, com os preços de serviços persistentes e uma tendência de alta nos preços de bens por causa das tarifas comerciais. Também na quinta, tem decisão de juros do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Olha, para a zona do euro, a expectativa é de manutenção das taxas. Depois de uma sequência de cortes, o Banco Central deve segurar os juros no nível atual, no momento em que a inflação segue um pouco acima da meta. Já no Reino Unido, a inflação desacelerou recentemente, como o próprio Banco da Inglaterra já esperava. E aí, depois de uma pausa prolongada nos cortes de juros, a expectativa agora é de que venha mais uma queda por aí. Aqui no Brasil, na quinta também sai o relatório de política monetária do quarto trimestre, com atualizações sobre as projeções de inflação mais longas do Banco Central. E para terminar a semana, na sexta-feira, tem decisão de juros do Banco do Japão. Por lá, a aposta é de uma alta de juros. A inflação do país está elevada, ali em cerca de 3% ao ano, e as negociações salariais ainda podem pressionar mais o índice. E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou da conversa de hoje, aproveita para deixar um comentário na caixinha logo abaixo da descrição do episódio. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com a Bianca Alvarenga, Matheus Zanin e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak, e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!